Vamos continuar a adoração nesse momento. A Tainá entra e nós estaremos dando sequência no estudo desta manhã. Bom, queridos, mais uma vez, então, vamos adorar ao nosso Deus, curvando as nossas frontes. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, eu vou pedir que se coloquem de joelhos para a gente estar orando e agradecendo a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Querido e grandioso Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Mas, Senhor, nos achegamos até aqui para pedir que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento agora ao recapitularmos a Tua Santa Palavra. Que possamos encher o nosso coração dela e que possamos não só encher, mas compartilhar com aqueles que necessitam da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos usado, o Senhor tem nos capacitado. Te agradecemos e pedimos que o Senhor capacite a tantas outras pessoas, Senhor, para que, assim como nós aqui, através da live, outras pessoas também possam ser alcançadas. Que os nossos corações estejam cheios da Tua glória. Pedimos a tua presença, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, feliz sábado. É muito bom estar aqui com você para recapitular a lição dessa semana. Digo a vocês que eu estou meio nervoso, né? Mas como está nervoso no meio de... sozinho aí, só eu, o Kleber e o Léo aqui. Mas a gente fica um pouco nervoso para recapitular a lição. A lição dessa semana vem falando sobre o sábado. Uma marca, um dia especial que Deus nos deu como presente para nós descansarmos, para nós desfrutarmos, para nós conhecermos e relembrarmos que Ele criou essa natureza maravilhosa. Foi um sábado que tive o privilégio de ir ao Rincão do Inferno, e muitos que estão assistindo agora aqui pelo Facebook ou YouTube, também foram junto conosco. E no sábado de manhã, eu vi o Kleber sentado perto do penhasco, olhando para aquele vale bonito. E eu vi a gente pensando, eu fiquei sentado um pouco mais atrás e ficamos refletindo o sábado, olhando aquela natureza, aqueles penhascos, aquela coisa fantástica, maravilhosa. Há um Deus. Isso faz nos lembrar, como o Felipe Valente fala, há um Deus que fez os céus, a terra e o mar. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E por mais que a gente tente entender, não vamos conseguir compreender o amor que Deus nos deu. Mas, sábado, algumas pessoas estão se perguntando, eu vou falar só um pouquinho. Sábado, mas por que poucos guardam o sábado, se você fazer uma comparação entre toda a humanidade, poucos guardam os sábados e muitos outros guardam outro dia? Por que foi mudado isso? Se a Bíblia diz que relata que nunca mudou o sábado. Por que isso? Eu vou recapitular vocês, relembrar vocês uma história rapidinho, que houve um homem chamado Constantine, Imperador Constantine, isso é história, comprovado no livro de história, que ele começou a dominar tudo. E ele percebeu que os outros imperadores matavam os cristãos. Quanto mais matava cristão, mais aparecia cristãos. E ele foi uma pessoa, vamos dizer que inteligente, porque ele chegou e fez assim: se eu matar os cristãos, vão aparecer mais. Então eu tive uma ideia. Eu sou pagão, não adoro esse Deus, eu adoro o sol. E quando você vai traduzir em inglês, Sunday significa dia do sol. E ele chegou e começou a retirar o conhecimento. A primeira coisa que ele fez, ele tirou o conhecimento da Bíblia, tirou o conhecimento. E aí vem por a parte de história, de iluminismo, e aí você pode estudar em casa com mais tempo. Tirou a Bíblia e começou a passar para as pessoas. Você quer adorar a Deus? Você quer amar a Deus? Então mude o dia, vamos guardar o domingo. É o mesmo dia, não importa o dia, o importante é você adorar a Deus. E essa mensagem começou a ser levada às gerações. Não importa o dia, importa que você agrade a Deus. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de amor, um Deus organizado. E Deus deu um dia para que nós guardássemos, nós respeitássemos e nós honrássemos. Guardar o sábado. Mas, vamos à lição. A lição vem falando sobre sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus.
O que tem a ver o sábado com o caráter de Deus? O verso para memorizar, falamos assim: e acrescentou o sábado, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor e também Senhor do sábado. O sábado, irmãos, queridos amigos, o sábado foi feito para nós. Deus nos deu o sábado como presente. Deus nos deu o sábado para que nós pudéssemos descansar, para que pudéssemos passar tempo com a família. Num dia, no mundo que nós vivemos hoje, trabalhamos de segunda a sexta-feira, se levantamos de manhã, trabalhamos, alguns trabalham e estudam, então saiam para trabalhar, vão para a faculdade, estudam para a faculdade, voltam da faculdade, chegam às vezes 10h30, 11 horas da noite, 11h30 da noite, os filhos já estão dormindo, e esse é não consegue ver os filhos, não consegue conversar com os filhos, não consegue conversar com a esposa, é um dia a dia, uma correria. E aí chega final de semana, Deus nos dá o sábado, para que nós pudéssemos estar com a família, para passear com a família, para estar desfrutando com a família, lembrando o louvor, a gratidão a Deus. Sábado, para admirar, tempo para admirar. Mas admirar o quê, Beto? O que nós temos que admirar no sábado? Você já se perguntou por que Deus escolheu nos presentear com 2 relatos harmoniosos da criação? Deus fez 2 relatos harmoniosos na criação nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1, ele relata a semana da criação e a maravilha da terra. À medida que ele recebia forma e vida, ele começava a culminar a criação do homem e da mulher no 6º dia. Ele preparou tudo, criou tudo, e na sexta-feira ele criou a melhor obra-prima, o ser humano. Criou o homem. Em Gênesis 2, ele considera a mesma história, mas de uma perspectiva diferente, com um foco especial no 6º dia. Adão está no centro do relato e tudo é descrito como se estivesse ali, para ele e para a mulher. O jardim, os rios, animais e, evidente, a mulher. A criação é muito profunda para um único relato. Primeiramente, aprendemos sobre o poderoso e artístico Criador que tem uma inclinação para a perfeita beleza, e em seguida encontramos um Deus dos relacionamentos que deseja que os seres humanos amem e cuidem um dos outros e o restante da criação. Deus criou Adão e Eva para que cuidasse, e Deus pediu, descansem, desfrutem do que nós criamos. E Adão e Eva, nós não imaginamos, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que foi uma questão muito rápida, de uma semana, Deus criou o homem, criou os céus e a terra, em uma semana, na sexta-feira criou o homem, criou a mulher, e depois ele descansou, aí imaginamos, nossa cabeça como seres humanos, que no domingo ele chegou e Adão e Eva foram lá no jardim e pegaram a fruta do conhecimento do bem e do mal, comeram e aí pecaram e foram expulsos. A gente imagina, quando a gente lê a história da Bíblia, que foi um relato como se fosse uma semana. Mas não foi assim. Nós não conseguimos imaginar. Mas a Bíblia fala que Deus ia todas as tardes conversar com Adão e Eva. E Adão e Eva aos sábados desfrutavam. Isso está no livro História da Redenção. Desfrutavam da sua criação. Vamos dizer, com a linguagem dos jovens hoje, os adolescentes curtiam os animais, curtiam a natureza, curtiam os lugares maravilhosos que Deus havia criado, a perfeição da natureza, antes do pecado. Eles cuidavam, eles curtiam, eles admiravam, eles desfrutavam, eles conversavam. Era um tempo de admirar. A criação é muito mais profunda para um único relato, queridos irmãos. A Bíblia fala que primeiramente aprendemos sobre o poderoso e o artístico Criador, e que tem uma inclinação para a perfeita beleza. Em seguida encontramos Deus nos relacionamentos. Imagine que você seja Adão e Eva. E eu quero que você pense comigo. Você seja Adão e Eva. Naquele primeiro sábado, seu primeiro dia de vida, seu primeiro dia com o seu cônjuge, seu primeiro dia com Deus. Imagina você saindo ali novinho em folha, vendo tudo novinho, tudo bonito, tudo legal. Qual seria a sua reação? Eu queria que você tentasse imaginar e pensasse como Adão. Sendo recém-criado, recém-saído do forno. Vendo tudo novo, tudo perfeito. Um dia de muito aprendizado. Você começa a aprender sobre Deus que criou tanta beleza. Você fica maravilhado ao ver um elefante, aí depois vê uma rã, quem sabe vê um beija-flor, quem sabe vê os leões, vê tigres, vê outros tipos, vê a girafa. E começa a ficar admirado com aquilo, com aquela passa, aqueles animais convivendo. Começa a ver um cordeirinho andando com o leão.
você começa a ver as sinfonias dos sons. Quando você fica em silêncio, você começa a ver as sinfonias dos sons. Nós que trabalhamos como desbravadores, a gente, quando vai no campo, no mato, a gente começa a imaginar, a gente fecha os nossos olhos e ficamos ouvindo os sons da natureza. Porque a natureza, irmãos, ela demonstra vários tipos de sons. Vários tipos de sons. Tanto durante o dia como durante a noite. Nós conseguimos ver os vários diferentes sons da natureza, coisas que nós não conseguimos ouvir na cidade. Explorar o paladar dos aromas, gostos, os sistemas, as texturas. Acima de tudo, você começa a aprender sobre os relacionamentos, as responsabilidades, cuidando amor. Você experimenta tudo isso com o seu Criador. E a praticar essas coisas com o restante das criaturas. O primeiro sábado não poderia ter sido uma experiência passiva, mas uma oportunidade a se concentrar no Criador e na criação. Era a hora de se surpreender. Adão e Eva começaram a ficar surpreendidos com tudo aquilo que havia criado. Também continuando, teve o sábado, Deus deu o sábado, o tempo da redescoberta. Passou o tempo, o tempo foi passando, o tempo foi andando, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, e o tempo foi passando, foi passando. Israel, Abraão guardava o sábado, mas começou a crescer, José foi para o Egito, e começaram a se esquecer, o povo se tornou escravo de Israel, Israel começou a se tornar escravo no Egito, e o povo começou a se esquecer do verdadeiro dia de guarda. Estavam tão acostumados, enraizados com o povo egípcio, e se esqueceram do verdadeiro dia de guarda, se esqueceram dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não foram postos somente como vamos lá relatar, no Monte Sinai. Não, os mandamentos sempre existiram. Deus falou para Adão e Eva os mandamentos. Os 10 mandamentos lá no Jardim do Éden foi uma reafirmação, relembrar o povo de Israel, e por isso que Deus pegou e grifou nas tábuas de pedra, para que o povo ficasse gravando, eterno, esses são os mandamentos que eu institulei para vocês, desde o tempo da criação. Porque o povo já havia se esquecido, porque os mandamentos, a lei de Deus, a guarda do sábado, não era passado como a gente vê aqui na palavra de Deus, ou de um livro que a gente pega, não, era contado de história, de pai para filho, de filho, e ia passando em geração em geração. Mas o povo foi para Israel, foi para o Egito, e começou a se esquecer, porque eles estavam em meio ao pecado, estavam em meio à idolatria, e aquilo começou a ficar intrigado na vida deles, que eles se esqueceram do verdadeiro dia. E aí Deus, quando eles tiraram do povo do Egito, tiveram que adaptar, a recomeçar, a aprender. Quando Deus pediu a Moisés que tirasse os israelitas do Egito, ficou claro que a multidão havia perdido a noção. Sabe quando as pessoas perdem a noção das coisas? Perdeu a noção. Eu tinha um colega no internato que a gente apelidava ele de sem noção. O sem noção realmente era sem noção. Ele fazia as coisas que a gente nunca imaginava que alguém, um ser humano, ia fazer, ele fazia. E o povo de Israel estava assim, sem noção das coisas. Não entendia mais o que era certo, o que era errado, não tinha mais um guia, se esqueceu de tudo. E aí chega, eles precisam redescobrir quem era Deus. Olha que profundo isso. Um povo que Deus escolheu, lá do patriarca Abraão, que foi criado para ser uma nação, que criaria uma grande nação, a nação escolhida por Deus, a nação que era do povo de Deus, a nação de Deus, vamos dizer assim, a nação do seu povo, escolhida por Deus, se esqueceram que eles eram de Deus. Praticamente é isso. Eles se esqueceram que eram de Deus, esqueceram que pertenciam a Deus, que Deus havia escolhido eles. Eles se esqueceram. Não sabiam. Estavam como se fossem uns adolescentes, um grupo de pessoas sem rumo. E eles eram o povo escolhido de Deus, a nação de Deus. E Deus estava fazendo tempo para fazer eles se relembrar que ele era o povo escolhido, que Deus havia escolhido eles para se tornar uma grande nação, que eles eram a nação que ele libertou, que eles eram a promessa que tinha feito a Abraão. O sábado foi uma experiência essencial de aprendizado na jornada da redescoberta. Ele também se tornou um sinal claro às nações das relações especiais entre Deus e os israelitas. A experiência do maná simbolizava perfeitamente a maneira pela qual Deus educa seu povo. Beto, como assim o maná? O maná,
Deus dava o maná diariamente, o pão que caía do céu. Você sabe isso, está na Bíblia. Olha que coisa perfeita, olha que coisa fantástica, como é um Deus maravilhoso e organizado. Deus dava diariamente o maná, todos os dias de manhã, de domingo a sexta-feira. O pessoal levantava de manhã, saía da sua barraca, da sua tenda ou o que for, ia abrir as suas cortinas e pegava lá o maná que estava no chão, caía do céu. Eles pegavam o maná para poder se alimentar. Mas sexta-feira, olha que interessante. O maná deveria ser consumido todos os dias e não deixar para outro dia, porque se deixava para outro dia, estragava. Mas, na sexta-feira, Deus havia ordenado a Moisés: peçam para que ele escolha uma porção dobrada. Peçam para que ele escolha uma porção dobrada conforme o número de filhos que tem, de pessoas que vivem naquela família. Ah, Senhor, mas o maná, se nós deixarmos para outro dia, vai estragar, vai embolorar. Não. Porque no sábado vocês não vou fazer descer o pão do céu. No sábado é um dia de guarda, é um dia de descanso. Não vou deixar cair o maná. Então o maná que vocês escolheram sexta-feira com porção dobrada estará bom para o uso no sábado. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus perfeito, Deus organizado. Nosso Deus é um Deus de ordem, nosso Deus é um Deus organizado, nosso Deus não é um Deus de bagunça, nosso Deus não é um Deus que a gente pode adorar de qualquer maneira, nosso Deus não é um Deus que nós podemos cantar de qualquer maneira, nosso Deus não é um Deus que podemos cantar qualquer tipo de música para louvar, o nosso Deus não é qualquer um que possamos falar de qualquer maneira. Nosso Deus é um Deus de ordem, e isso prova que nosso Deus é de ordem, porque essa igreja é guiada por Deus. E a nossa igreja, a Igreja Adventista, é uma das instituições mais organizadas do mundo todo. Percebe isso? Tudo se encaixa. Porque nós somos uma igreja organizada, porque nós adoramos um Deus de ordem. E por adorar um Deus de ordem, nós temos que fazermos as coisas organizadas. Nosso Deus não é um Deus de bagunça. Nosso Deus não é um Deus que fizemos as coisas de qualquer jeito. É difícil. É difícil a gente, às vezes, mantermos ordem. É difícil a gente poder fazer as coisas certas. Mas nós temos que tentar, lutar, sempre lutar, para tentar fazermos as coisas organizadas. O sábado foi um meio pela qual Deus ajudou os israelitas a redescobrir sua identidade e seu Deus. O Senhor lhe ordenou que obedecesse e santificasse o sábado, mas isso ocorreu no contexto do desenvolvimento de uma compreensão mais profunda de caráter do seu Criador e de um relacionamento duradouro com base nas promessas e na aliança. O sábado nos ensina também a nós pensarmos quais são as nossas prioridades. Quais são nossas prioridades? Sabe, queridos irmãos, querida igreja, muitas pessoas pensam, Deus é a minha prioridade. Só que às vezes a gente esquece de umas coisas. Deus, eu vou fazer uma coisa mastigada aqui. Deus, marido e mulher, filhos, família, depois igreja. Deus instituiu essa ordem. Se nós pegarmos e invertermos essa ordem, vira uma bagunça. Deus, marido e mulher, filhos e igreja. Se nós não tivermos, e isso é difícil para todos nós, não tivermos a nossa família organizada, nossa família confiante em Deus, nós tivermos uma família harmoniosa em Deus, em princípios com Deus, e seguirmos o que é reto perante Deus em casa, na família, se nós não fizermos isso, nós não teremos uma igreja organizada. Isso vem de Deus, essa ordem vem de Deus, não vem da igreja, não vem de pastor, não vem de um ancião. Qual é a sua prioridade? Eu faço a pergunta para você nesta manhã, qual é a sua prioridade? Os altos e baixos da experiência do clube de Israel com Deus estavam intimamente ligados à maneira pela qual o povo se relacionava com o sábado. Deus que considerava as relutâncias deles em respeito ao sábado como um sinal de sua irrelevância na vida do povo. Um compromisso renovado com o sábado também fazia parte da restauração, um sinal de que as prioridades estavam corretas. Em Isaías capítulo 58 retrata que
contrastes interessantes. Os israelitas estavam se passando por seguidores de Deus em sua adoração e em seu jejum. Porém, a sua maneira de viver, depois que acabavam de adorar, mostravam que eles estavam apenas fingindo um comportamento correto. Não havia um compromisso sincero com a lei de Deus. Isso é lamentável, porque, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Nós não vivemos um relacionamento íntimo com Deus, vivemos um relacionamento aparentemente com Deus. Não fizemos um relacionamento íntimo com Deus. E quando nós vivemos um relacionamento íntimo com Deus, muita coisa muda. Muitas vezes nós estamos vivendo um relacionamento aparente com Deus. Aparente. Não um relacionamento íntimo com Deus. E quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, nós temos compromisso com Deus. Fizemos as coisas para Deus. Isso não é tudo. Por que Deus se concentrou no sábado, no fim desses capítulos? Nos livros de Isaías 58, 13 a 14. Nesses versos, o profeta usou frases semelhantes às dos restantes do capítulo, que desvieis de cuidar dos meus próprios interesses. Não siga os teus caminhos, não pretendes fazer a tua própria vontade, nem fales palavras vãs, advertiu o profeta. Em outras palavras, o sábado não é o tempo para seguir a rotina de adoração enquanto acalentamos nossos próprios pensamentos e vivemos de maneira indiferente a genuína vida de adoração. O sábado deve ser deleitoso e digno de honra. No contexto do restante do capítulo, o sábado diz respeito a nós deleitarmos em descobrir o caráter e os propósitos de Deus. Então, viver esse caráter e esse propósito em nossa relação com os outros. Olha só que interessante, com os outros. Servir. Servir. Eu nunca me esqueço quando eu era pequeno. Eu nunca me esqueço. Eu nasci na igreja. Vim de família adventista. Berço de família adventista. Eu nunca me esqueço que eu estava aqui na igreja assistindo um sábado de manhã. Minha mãe estava sentada nos bancos. Eu era pequeno. E veio uma irmã, uma senhora de rua, na rua, e entrou dentro da igreja. E chegou na igreja e disse assim: eu estou com fome, estou com muita fome, e a minha família está morrendo de fome e nós não temos o que comer em casa. Eu não sei o que aconteceu, o que levou a fazer isso. A minha mãe pegou aquela senhora, meu pai e minha mãe pegaram aquela senhora, me pegaram junto, entramos no carro do meu pai e fomos até o mercado. Eu acho que o mercado era o Guarapari, da Sicília aqui. O que a minha mãe vai fazer? Minha mãe nunca comprou nada no sábado. A minha mãe brigava na sexta-feira, antes do pôr do sol. Era 5h30, pôr do sol, minha mãe já queria ter tudo pronto, tudo organizado. Meu pai fazia as compras de casa na quinta-feira à noite. Minha mãe nunca comprou uma agulha no sábado. E ela chega naquele mercado, pega um carrinho no supermercado, pega aquela senhora no supermercado e entra no mercado e faz um rancho para ela. Um rancho. Bota aquelas compras dentro do carro, eu vou junto. Ela chega no sábado, na casa daquela senhora, dá todo o rancho para aquela senhora necessitada. E eu olhei para minha mãe e disse: mãe, a senhora me crucifica por eu não poder comprar uma bala no bar, no mercado. E a senhora vai e me faz um rancho para essa senhora. E minha mãe falou assim: meu filho, é lícito fazer bem ao sábado. É lícito fazer bem ao sábado. Às vezes aquilo me deixou marcado. Então quer dizer que se eu estou em casa, eu estou precisando, meu filho está precisando de um remédio, meu filho precisa desse remédio, eu estou doente, eu preciso ir no médico. Não vou ir no médico porque é sábado. Não vou comprar um remédio para o meu filho porque é sábado. Cuidado. Como relacionar o sábado. Jesus, ele desfrutava o sábado. Na época, os fariseus e os doutores da lei achavam que você não podia caminhar tantos quilômetros no sábado. Você não podia cuspir na rua, no chão, porque ia fazer barro e isso dava trabalho por causa do sábado. E Jesus veio e mostrou totalmente ao contrário. Porque Jesus estava um dia caminhando aos sábados, e ele sentiu fome, ele parou numa
colher num lugar de plantações, e ele colheu espigas de milho para ele e os discípulos comerem, e os doutores falaram: você está pecando, você está trabalhando no sábado. Não, eu estava comendo espigas de milho. Eles estavam com fome. Qual é a prioridade? O que é a prioridade no sábado? Quais são as prioridades no sábado? De você pegar um sábado, pegar a sua família e ir em meio ao campo, ao sítio, à natureza e caminhar. Ou ir à praia, caminhar na beira da praia aos sábados, com a sua família. Tempo para descobrir as prioridades. Se o sábado foi feito para minha família, por que eu não passo com a minha família? Tempo para encontrar equilíbrio. O que é o equilíbrio? O que é o equilíbrio? Equilíbrio é você não fazer 8 ou 80. É você manter. Jesus respeitou e confirmou a lei. No entanto, ele também se opôs à liderança religiosa em relação à interpretação da lei. Nenhuma de suas atitudes foi mais ameaçadora para autoridades da época do que as escolhas que ele fez acerca de guardar o sábado. As sinagogas não deixavam de fazer do sábado uma oportunidade de educação. A Torá, que era o livro de educação dos judeus, era lida e interpretada sem falta. Os escribas e fariseus conheciam a letra da lei. No entanto, acerca do dia do sábado, Jesus foi muito além da educação dos seus seguidores. Uma vez um professor meu no colégio disse uma coisa, o seguinte: eu cheguei, era um preceptor, pastor Tavela, eu disse a ele: pastor, eu estou estudando, eu chego do colégio, eu chego do trabalho, vou para a sala de estudos e estudo. E eu chego na hora da prova, eu tiro nota baixa, eu não consigo entender o porquê, se eu estou estudando. Ele olhou para mim e disse uma frase muito bonita, muito forte: Alberto, você está cortando a árvore com as costas do machado. Você consegue cortar uma árvore com as costas do machado? Não, o mais que você vai fazer é machucá-la, quebrar. Você não vai conseguir derrubar essa árvore com as costas do machado. Você tem que usar o fio. A intenção que você está usando está certa, mas a forma que você está fazendo é errada. Às vezes nós estamos, querendo adorar a Deus, amar a Deus, pregar a mensagem, levar mensagem de esperança para Deus, de Deus para as pessoas, mas estamos usando das costas do machado, em vez do fio. Estamos usando de forma errada. E Deus nos deixou uma instrução que é a palavra de Deus. Deus nos deixou o espírito de profecia para que nós usássemos o modo correto de aplicar as coisas. Equilíbrio. A controvérsia acerca da cura realizada por Jesus no sábado leva a importantes debates espirituais sobre a natureza do pecado, a razão para o sábado, o relacionamento entre Jesus e o Pai, a natureza, e da autoridade do Salvador. A atitude de Cristo. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, se o sábado foi estabelecido por causa do homem, nós devemos fazer o bem para o próximo. E quando eu me refiro ao homem, de modo geral, de modo universal. Vamos pegar aqui hoje, sábado de manhã, os jovens se reúnem sábado de manhã. Vamos. Na casa dos idosos, num asilo, fazer um sábado para eles? Vamos, então vamos. Não há erro nenhum dos jovens saírem da igreja e fazerem uma programação. Certa vez eu fui numa igreja, eu achei muito bacana o que eles fizeram. Os jovens se reuniram no sábado de manhã junto com o pastor e não assistiram o culto. Eles foram ao Parque Jardim Botânico a fazer toda a programação de sábado de manhã e no final do culto fizeram um piquenique, levaram livros e começaram a fazer aquele culto. Começaram a cantar, porque lá no Jardim Botânico tem um tipo de um auditório ao ar livre. Pelo menos tinha quando eu ia lá. Um auditório ao ar livre. Então, eles pediram autorização pelo parque, eles entraram no parque e usaram o auditório para fazer uma programação de sábado. E sabe o que aconteceu? Pessoas que estavam caminhando pelo parque sentaram para assistir a programação. Distribuíram livros. Foi um baita programa evangelístico.
estavam passando o sábado no jardim e levando a mensagem para as pessoas. Fica uma ideia? Quem sabe nós fazermos um sábado de programação, quem sabe no chantilly um dia de evangelismo? Equilíbrio. Ao se levantar questões por meio de suas ações, Jesus impulsionou seus discípulos e seus líderes judeus e muitos para refletir mais profundamente sobre as Escrituras e sobre o significado de sua fé e seu Deus. É muito fácil ficarmos envolvidos com regras, regulamentos que não são prioritariamente ruins, mas que se tornam um fim em si mesmos, em vez de meios para um fim. E esse fim deve ser um conhecimento do caráter de Deus ao quem servimos. E isso então leva a nossa fiel obediência a Ele, fundamentada em nossa confiança nos méritos e justiça de Cristo por nós. Servir comunidade. Tempo para a comunidade. Jesus deu exemplo para seus discípulos em relação à prática de frequentar semelhante sinagoga. Após a ressurreição, eles continuaram esse padrão, assim como os outros seguidores de Jesus. A sinagoga se tornou nada a ressurreição e o sábado proporcionava uma oportunidade essencial para a comunidade se reunir e aprender. Tempo para a comunidade. Tempo para servir a comunidade. Por que não, ao sábado, pegarmos? Aconteceu isso uma vez numa igreja que eu achei muito também bacana. Um sábado os jovens se reuniram, foram numa casa de uma senhora idosa que não tinha condições de trocar o telhado, não tinha condições de pintar a casa. E os jovens se reuniram no sábado mesmo. Tinha alguns irmãos que eram pedreiros, uns irmãos marceneiros, outros cuidavam de eletricistas. Se reuniram todos e foram à casa dessa senhora no sábado. Fomos sábado de manhã. E começamos a trocar o telhado da casa. Uns começaram a cortar a grama, outros começaram a capinar, outros começaram a pintar a casa. Aí tinha uns que não sabiam pintar, não sabiam cortar a grama, não sabiam trocar o telhado, mas sabiam cozinhar. E pegaram, levaram panelas, fizeram um fogo de chão ali, porque a senhora também não tinha um fogão. E os irmãos fizeram um delicioso almoço, no sábado de manhã. E nós terminamos a casa da senhora num dia. Arrumamos toda a casa dela. Almoçamos com ela. Entregamos um livro para ela. E mais uma cesta básica. Isso é servir. Não estávamos sábado de manhã naquele dia na igreja, sentada aos bancos, recapitulando lição. Nós estávamos lá numa casa de uma senhora, sábado pela manhã, servindo. Deus quer que a gente faça isso. Servir. Abrir do eu e servir. Ser servo. Eu encerro. Estou quase encerrando a lição. Não sei, nós temos alguns comentários, Léo. O Léo vai ler alguns comentários e depois eu vou me direcionando ao encerramento. Som, teste. Aqui pelo Zoom, o Moisés Terraciano. O primeiro dia do casal, primeiro dia de vida. Interessante que Adão e Eva foram criados já adultos. Deus passa a contar os nossos dias só depois que somos formados. Deus cria um filho maduro. Ele fez Adão adulto porque queria alguém para governar a terra. Só teremos uma mente madura só quando estivermos maduros espiritualmente, sabendo admirar tudo que Deus criou. Uma adoração perfeita. E ele continua. Ainda nos dias de hoje, como no passado, ainda há prioridades para com Deus. Não de nossa maneira, pois Deus quer adoradores em espírito e verdade. Caminho é Deus quem guia. E sim, sim, não, não. Adorar de qualquer maneira. O sábado não pode ser rotina, a Kátia comentou. O José Marciano. O ser humano precisa compreender, redescobrir quem é o Deus que lhes pede adoração. Um Deus de muitas promessas e de um futuro maravilhoso. Moisés Terraciano. O sábado nunca foi um fardo, mas para aprender sobre o caráter de Deus, sem hipocrisia, mas que outra maneira teríamos se Deus não estivesse estabelecido um dia para nós. Tenho certeza que estaríamos sem rumo. Aqui o José Marciano.
Nossa prioridade deve ser a mesma do Senhor, cuidar dos necessitados. Kátia, o sábado é uma bênção... Não está saindo? Tá? O sábado é uma bênção dada ao homem por um Deus de amor. Tem bastante comentário aqui no Zoom. Temos bons exemplos da ASA, Projeto Maranata, e a igreja está sempre incentivando para o trabalho social. Aqui pelo YouTube, temos uma participação que é do Edson Dias. Até no céu vamos guardar o sábado. No Facebook temos algum comentário? Não, nenhum comentário no Facebook. Interessante que falou aí sobre no sábado, no céu vamos guardar o sábado. O Espírito de Profecia fala que nós, o pastor está perto de mim aqui, nós vamos subir numa nuvem, e nós vamos subir aos céus. Só que vamos levar 7 dias até chegar à nova terra. Mas por que levar 7 dias até chegar à nova terra? Porque ninguém vai entrar na nova terra sem pelo menos guardar um sábado. Então, quando Cristo voltar e nos levar para o céu, nós vamos subir aos céus. E durante 7 dias, alguém que estiver ali salvo, não tiver tido a oportunidade de ter guardado o sábado quando estava na terra, ele vai ter a oportunidade de guardar ao sábado, porque ninguém vai entrar na terra prometida sem guardar um sábado pelo menos. O sábado vai sempre existir, sempre vai existir. Quando Cristo voltar também, vai deixar gravado as tábuas da lei e vai deixar grifado: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Para que todos vejam que esse sempre foi e sempre vai ser o dia de guarda. Temos mais comentários, Léo? Como é que está meu tempo? Tenho 15 minutos. Vou encerrando a lição dizendo que vocês, muitas vezes eu digo nós porque eu sou adventista, passamos às vezes muito tempo considerando do que não é lícito fazer aos sábados. Às vezes passamos muito tempo dizendo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer outro. Mas que nós possamos desenvolver um conjunto de perguntas que mantenham nós, observadores dos sábados, concentrados nos ideais discutidos nessa lição e que enfatizamos o sábado como uma experiência educativa. Por exemplo, quais atividades eu posso realizar no sábado? Quais atividades que me permitam estar mais próximo ao caráter de Deus? Quais atividades me aproximam-se mais de Deus? O que eu posso fazer ao sábado? E não ficar fazendo essa pergunta, o que eu não posso fazer ao sábado? É difícil? É. Mas que nós possamos pensar. E Ellen White fala que ele sugere que não é somente a formalidade de guardar o sábado que distingue os guardadores do sábado na comunidade. Como se parece os participantes da justiça de Cristo é que foram feitos santos. O que isso tem a ver com o sábado? Às vezes isso é muito sério, muito forte. Não adianta nós, aos sábados de manhã, estar a igreja aberta, às vezes vários carros em volta da igreja ao sábado de manhã, quando não está a época de pandemia, assistindo culto, fazendo programações. Se nós às vezes não pegamos um sábado e vamos servir a comunidade. De que maneira você pode enriquecer sua experiência ao sábado? E são perguntas que para você refletir. De que maneira podemos enriquecer nosso sábado? O que eu devo aprender por meio de observância do sábado nos próximos 12 meses? O que eu faço no sábado? Será que eu estou guardando no sábado realmente o que Deus pede que eu faça guardar? Ou estou deixando as coisas assim? Será que eu, como pai de família, você que está me assistindo hoje, pai de família, você chega e você tenta organizar a guarda do sábado na sua casa com seus filhos, você tenta falar com seus filhos, vocês não vão jogar no sábado, vocês não vão ver televisão no sábado, vocês vão fazer outro tipo de atividades, e nós tentar proporcionar outras atividades para os nossos filhos? A salvação é individual, sempre essa frase é forte, mas também nós como pais,
vamos ser cobrados por Deus. Quando Cristo voltar e perguntar aonde estão os filhos que nós te demos. Que Deus abençoe vocês. Meu tempo está, eu acho que eu estou adiantado, mas possamos falar, pensar, refletir sobre o sábado. Léo, tem mais coisas? Não? Então, queridos irmãos, agradeço a vocês, que você possa ter um bom sábado, você possa ter um bom fim de ano, um feliz Natal, um bom ano novo, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter um sábado maravilhoso na companhia de Jesus, possam ter momentos agradáveis com Jesus, e que nós possamos, não é fácil, nós lutarmos e pedirmos sabedoria dos altos céus, para que possamos honrar e respeitar e guardar esse sábado, esse dia que é nosso, porque Deus nos deu esse dia, esse é um presente de Deus para nós. Presente de Deus para você. Que Deus abençoe a todos, que é meu desejo. E agora vamos encerrar a lição, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pelo estudo da lição e recapitulação. Feche seus olhos. Querido Deus nos céus, Senhor Deus, quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão se caso eu falei alguma coisa aqui que não era do teu agrado. Mas te agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos a tua lição, de relembrarmos o teu dia de guarda. Sabemos que muito em breve nós não vamos ter mais essa chance de estar guardando o teu dia. Vamos ser obrigados a, quem sabe, a trabalhar nos sábados, obrigado a deixar nossa fé. Mas que o Senhor venha estar conosco, nos dando força para que nós possamos manter esse dia, guardar esse dia. Que o Senhor nos dê um bom sábado com nossas famílias, perdoe nossos pecados. Esteja conosco, abençoe o pastor que irá dividir a mensagem nesta manhã, que ele possa ser usado por ti, que ele possa ser usado, que palavras do teu trono de graça possam descer e que ele possa falar palavras de esperança para nós. Nos dê um bom dia, um restante de culto, em nome de Jesus. Amém. O Beto terminou aqui, tem um minutinho ali. Beto, ele perguntou se tinha alguma coisa, eu estava conectado ali. Beto, tem um pensamento que eu acho muito bonito, que diz o seguinte: o sábado é o treinamento para o céu. Se a cada sexta-feira você se preparou durante a semana para desfrutar do dia do sábado, quando chega no pôr do sol e você fez o que a mãe do Beto brigava para que acontecesse, chega na sexta-feira, no pôr do sol, antes do culto, está tudo prontinho, você conseguiu fazer tudo o que cabia nas suas mãos, você fez a sua parte, você acabou de fazer um treinamento para o céu. O sábado vai ser o seu pedacinho do céu. Mas não só isso, você está realmente treinando porque você consegue todos os dias fazer a sua devoção, todos os dias você faz a sua ação, todos os dias você faz o seu trabalho missionário. É um privilégio você poder chegar na sexta-feira, descansar no Senhor e você saber, estou conseguindo guardar o sábado conforme a vontade de Deus. Pense nisso. Se nesse dia, quando esse dia chegar, a tua família é reunida e você estiver junto com ela, e você conseguiu fazer a obra humana necessária para a guarda do sábado, se Jesus voltasse nesse culto, você e sua família estariam nos céus. Sábado é dia de treinamento para a salvação. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos nós.